Boa noite. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, esteve hoje em Praia Grande. Ele participou de fóruns com comissões de prevenção de acidentes do Sindicato dos Metalúrgicos e dos Químicos. Dicas de saúde e segurança no trabalho e o papel dos sindicatos na defesa da vida do trabalhador. Este foi o tema do 14º Fórum da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Sindicato dos Metalúrgicos. O objetivo do evento também era mostrar a importância da qualificação profissional. Essa é uma reunião de base no movimento sindical, porque as CIPAs são uma organização eleita pelos trabalhadores no chão de fábrica e que tem uma participação fundamental. Agora que vivemos o pleno emprego, nós temos que cuidar da qualidade do emprego e da segurança e saúde dos trabalhadores. Em seguida, o ministro esteve na Federação dos Trabalhadores de Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado. Lá participou de outro fórum sobre segurança no trabalho. O ministro também falou sobre o desemprego na nossa região. A Baixada Santista fechou quase 2.000 postos de trabalho no mês de julho, segundo dados do Ministério. Todas as cidades tiveram mais demissões do que admissões. Santos teve o pior desempenho, com cerca de 650 vagas a menos. A indústria, ela recuou. Nos últimos 3 meses nós tivemos demissões maiores na área de indústria, mas no CAGED do mês de julho, das 9 áreas investigadas, 8 cresceram, só a indústria. Mas a indústria também já acho que atingiu a sua base, o seu controle. E, historicamente, os meses de agosto e setembro, eles são bons na geração de emprego. Um agente penitenciário foi feito refém durante rebelião na noite de ontem no CDP de São Vicente. Os detentos reivindicavam transferência para outra unidade por motivos de superlotação. 9 deles foram encaminhados para a penitenciária 1 do município. O centro de detenção tem capacidade para 842 presos, mas atualmente abriga 2.000 homens. 3 facas foram apreendidas e o motorista de um ônibus, Cirilo Ribeiro da Silva, que atropelou e matou os acusados de assaltar o coletivo que ele dirigia em maio de 2012 no Sabuó, em Santos, foi absolvido por unanimidade após ser levado a júri popular ontem à noite. O acusado respondia em liberdade. Depois do intervalo, as notícias do futebol. O editor do Santa Portal, Juan Real, analisa a vitória do Santos diante do Grêmio e a Portuguesa Santista, que estreia nesse domingo na 3ª fase do Campeonato Paulista. Nós voltamos já. Depois de 4 partidas sem vencer fora de casa, o Santos conseguiu ontem um resultado importantíssimo. O Peixe bateu o Grêmio em Porto Alegre e deu um grande passo para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. O Santos abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Lucas Lima cobra o escanteio e David Braz cabeceia firme. Ainda na primeira etapa, o Peixe amplia. De novo, Lucas Lima faz uma boa jogada pela direita e cruza para Robinho marcar. Final em Porto Alegre, Santos 2, Grêmio 0. O jogo de volta está marcado para 3 de setembro na Vila Belmiro. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo no domingo. Enfrenta o Botafogo às 4 da tarde no Maracanã. E para analisar a vitória do Santos, eu converso agora com o jornalista e editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, o Santos teve sorte ontem lá jogando contra o Grêmio ou foi realmente melhor e por isso mereceu a vitória? Boa noite, Irineu. Boa noite aos amigos do Caderno Regional. O Santos, ele jogou bem. O Grêmio jogou muito melhor, mas não conseguiu concluir a gol. Horas porque o Aranha fez grandes defesas, horas porque o Mena salvou embaixo da linha do gol. Quer dizer... Esse gol que o Mena salvou poderia ter mudado o resultado do jogo. Completamente. Porque estava 0-0. Exato. O Grêmio sairia na frente, jogando em casa com o apoio de sua torcida, mudaria completamente. E o Santos, nas chances que chegou, conseguiu marcar gol. Bobeou a defesa do Grêmio no lance no gol do David Braz. Estava livre na área, né? Lembrou muito o gol que sofrido pelo Brasil contra a Alemanha. Aí você fala aí do técnico Felipão, que é o mesmo treinador. Mas uma bobeada da zaga do Grêmio. O Santos saiu na frente, em seguida o Robinho marcou o gol e o Santos abriu 2-0.
ficou com uma vantagem muito boa, segundo tempo uma pressão danada, mas o Santos conseguiu se defender bem também. Mesmo o Grêmio com bom volume de jogo, o Santos também teve mérito de se defender e fez o resultado, vitória merecida. O episódio lamentável da partida, as manifestações racistas contra o goleiro Aranha, não é? Pois é, né? Até que a gente conversava aqui um pouquinho antes de iniciar o bloco, né? Enquanto ninguém for preso por causa de um crime, porque é crime, é previsto em lei, a menina está identificada, os outros que também participaram já identificaram 10, né? Esses 10 já estão identificados, eles têm que ser presos, que sejam presos e sirvam de exemplo. Eu não concordo quando pune o clube, porque são 10 torcedores, a torcida do Grêmio é gigantesca, né? Então esses 10 têm que ser presos, se está previsto em lei. É claro, né? Muito claro, ela falando. Não é nem leitura labial, é bocal, né? Pois é, né? Uma coisa, a gente às vezes nem conhece a pessoa, de repente ela nem é racista, mas ela praticou um ato racista, empolgada pela torcida ou não, mas se ela é uma pessoa que se deixa levar, estavam todos cometendo o crime, ela cometeu também. Tem que ser punida para que sirva de exemplo de uma vez por todas, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma população tão miscigenada, é uma vergonha isso, que sejam todos presos. Basta fazer valer a lei e pronto. O Centro de Treinamento Meninos da Vila pode ser penhorado a qualquer momento. O motivo é uma execução fiscal movida pela Prefeitura contra o Santos em razão de uma dívida referente ao recolhimento de ISS, Imposto sobre Serviço. O CT Meninos da Vila, no Sabuó, foi inaugurado há 8 anos. Em uma área de mais de 25 mil metros quadrados, o centro de treinamento possui 2 campos, vestiários e setores administrativos. O espaço é destinado às categorias de base do Santos. Jogadores consagrados como Neymar e o goleiro Rafael foram revelados aqui. Celeiro de craques que pode estar ruindo. O espaço para esses jovens talentos está ameaçado por uma penhora. O Santos deve à Prefeitura cerca de R$790 mil, valor referente a uma dívida de ISS do ano passado. A ação é julgada pela 2ª Vara da Fazenda e ainda não há prazo para ser executada. Segundo o balanço financeiro divulgado pelo clube, no ano passado o Santos teve um déficit de R$20 milhões. Atualmente a dívida ultrapassa a casa dos 170 milhões. Se deve, tem que pagar, seja qual for a gestão, de quem for a dívida, de que época for, tem que pagar. E não pode deixar nunca de investir no clube, né? Que o clube depende do lado financeiro, de contratações, de investimentos, enfim. O Santos é grande, o Santos não pode se deixar o nome do Santos assim prejudicar por causa dessas dívidas, né? Até por pessoal do exterior mesmo, e olhar para o Santos e ver que é um time bom, tem um clube bem. Então, Barcelona, Real Madrid, olhar para o Santos e ver cheio de dívida não pega bem. Mesmo nessa situação, o clube não se privou dos altos gastos na folha salarial do time profissional. Com a volta de Robinho, são R$600 mil livres de impostos todo mês na conta do jogador. O atacante Leandro Damião é outro na lista dos salários milionários. São R$500 mil por mês. O Santos é grande, grandes jogadores pedem altos salários. Infelizmente é a realidade do futebol brasileiro. Agora, se não tem condição de pagar altos salários, que pague uns salários mais dentro das condições do clube, mas para que jogadores também que venham corresponder. Né? Não adianta ir atrás de salários baixos e trazer jogadores que não superem as expectativas. Né? Isso respeitando o teto do clube e mantendo as dívidas em dia. Com certeza, sempre mantendo o clube saneado, né? Sem se meter em dívidas que depois acabam em processos que nem esse aí. A tradição do Santos é essa, revelar grandes talentos. Assim foi o Neymar, o Diego, o Robinho. Então, dele deixar de investir numa coisa que vai trazer um rendo no futuro, para investir em jogadores que não sabe se vai ter a mesma qualidade ou a mesma evolução que jovens garotos da base poderiam ter no futuro. Em nota, o Santos informa que foi autuado administrativamente pela Prefeitura e impugnou o auto. O clube ofereceu a penhora como garantia enquanto os embargos à execução são apreciados pela Justiça. Juan, que
que dá para dizer a respeito dessa situação que é delicada, né? Pois é, Irineu, delicado. Eu acho que o resumo disso tudo é a péssima administração que está sendo praticada no Santos. Ainda quando o Luiz Álvaro era presidente do clube, eles até falavam em vender essa área para comprar uma outra, que fosse diferente, porque tinha uma boa proposta para essa área. Mas, na verdade, o Santos, ele definha, administrativamente, vem muito mal. E o reflexo está aí, a imagem do Santos hoje é zero, não tem patrocinador master, todas essas coisas se misturam. Uma pena, o Santos está passando por essa situação. Vamos aguardar. Só para a gente não deixar passar batido, a participação dos outros times paulistas na rodada, o São Paulo ontem perdeu para o Criciúma em Santa Catarina pela Copa Sul-Americana, 2-1. E na quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Corinthians foi derrotado pelo Bragantino por 1-0 na Arena Pantanal. E o Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro também por 1-0 no Pacaembu. E neste fim de semana, a Portuguesa Santista disputa a primeira partida da terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. O jogo contra o Grêmio Prudente no estádio Urico Mussa terá transmissão ao vivo pela Santa Cecília TV a partir das 10 da manhã, domingo. Mais uma fase, novos desafios para a Briosa. Se a cada etapa o título vai se aproximando, os confrontos também vão se tornando mais duros. Para continuar firme no campeonato, o segredo é manter o foco. Não vai importar muito jogar bem, ou fazer grandes apresentações, ter a defesa menos vazada, ter o artilheiro da competição, ter o ataque mais positivo, se nós não conseguirmos o acesso. Então, nós estamos entrando por esse quadrangular final, ou que antecede a final, para buscar essa vaga para a final, justamente para poder estar conquistando o objetivo principal, que é o acesso. A Briosa está no grupo 14 com Grêmio Prudente, Guariba e Paulínia. 4 grupos com 4 times cada um disputam a terceira fase. Todos jogam contra todos em turno e retorno, mas só 8 equipes seguem na competição rumo ao acesso. A Portuguesa quer afastar o fantasma da terceira fase, etapa em que o time foi eliminado no ano passado. Para isso, o técnico Paulo César Catanossi espera uma equipe mais ofensiva. Principalmente pelo fato de estar jogando aqui dentro dos nossos domínios, que o torcedor nos ajude bastante, né? E dentro dessa formação que nós vamos escolher esses 11 para iniciar o jogo, que nos ajude a conquistar a vitória. Empenho, muita força, muita raça, mais que o jogo passado, para que a gente possa, domingo, ter um resultado positivo que possa alcançar o primeiro passo aí da nossa meta, que é a classificação. Gostaríamos de que todos os torcedores viessem aí no estado da Portuguesa, para que possam nos apoiar. A ajuda de vocês é muito importante, é muito interessante o apoio de vocês empurram a gente cada vez mais e seria muito importante vocês virem, encher esse estádio aqui para que possamos ter mais força para conseguir essa vitória domingo. E aí, Juan, a Portuguesa começa com o pé direito, dá para vencer essa partida jogando em casa? Dá para vencer e tem que vencer, né, Irineu? Se a Portuguesa quer subir de divisão, ela tem que vencer. Se classificam só os 2 primeiros desse grupo, da última rodada, ela ainda, na última fase, ela se classificou como uma das melhores terceiras colocadas. São 4 equipes. 4 classificam. As 2 primeiras, ainda tem a quarta fase, que vão passar 8 equipes, vai dividir em 2 grupos com 4 cada uma. Ali, só os 2 primeiros vão para a final e 4, os 2 primeiros de cada grupo, os 2 primeiros de cada grupo vão sobem de divisão e o primeiro de cada grupo fazem a final. Então, se fosse uma oitava... Agora seria como se a Portuguesa estivesse na quarta de final, semifinal, né? Então se classificam 2 equipes nesse grupo, as 2 do próximo grupo já sobem de divisão, as 2 primeiras de cada grupo fazem a final. A Portuguesa tem que vencer, se quer subir de divisão, tem que ganhar esse jogo contra o Grêmio Prudente agora domingo e tem que procurar pelo menos empatar fora, mas os jogos em casa tem que vencer todos. Juan, obrigado, boa noite para você. Boa noite, Irineu, boa noite aos amigos da Santa Cecília TV. Depois do intervalo, as dicas de cultura e lazer para o final de semana na região. Nós voltamos já. O dia da padroeira de Santos, Nossa Senhora do Monte Serrat, é 8 de setembro, mas as comemorações começaram no último domingo. Hoje a imagem da Santa fez a última parada antes de seguir para a Catedral de Santos. A imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat já passou por 4 paróquias da região e chegou hoje ao Museu de Arte Sacra de Santos.
A hora que ela chegou foi muito emocionante. O pessoal soltou fogos, jogou pétalas de flores, então foi uma grande alegria. Nossa Senhora do Monte Serrate, que parece estar lá no alto, protegendo a cidade, está aqui, pertinho da sua casa. Então é uma emoção muito grande. Esta é a segunda visita da padroeira ao local. E não é por acaso. Principalmente para atender aquele pessoal que às vezes não pode ir até a catedral onde ela fica os 9 dias para sua novena, ou não pode subir ao Monte Serrate por ser de difícil acesso, ou às vezes pelo bondinho, não tem a condição financeira para isso. Então é uma forma de popularizar, de trazer Nossa Senhora para mais perto do povo. Giovânia trabalha há 2 anos como auxiliar de limpeza no museu e ficou muito emocionada com a oportunidade de poder recepcionar a santa. Estava muito ansiosa, porque como eu sabia que ela ia vir para cá, não vi a hora de chegar hoje, porque assim, a sensação de preparar tudo para a chegada dela, né? Então, hoje eu estou bem pertinho da nossa mãe, então a emoção é muito forte. A imagem ficará nesta capela até amanhã, quando segue em carreata para a Catedral da cidade, às 2 da tarde. E quando chegar aqui na Catedral, será iniciada a novena, que segue até 8 de setembro, dia da Padroeira de Santos, quando haverá uma missa campal e ela será levada de volta ao seu santuário no Monte Serrat. Um escritor santista lançou um livro na Bienal em São Paulo. A obra já havia sido publicada em Portugal, país em que morou e onde se passa a história. A Mulher do Comboio é o primeiro romance da carreira de Ronaldo Andrade. O pano de fundo é um comboio, ou melhor, um trem no português falado em Portugal, país onde se passa toda a história. O conto retrata a vida de uma mulher que realiza uma viagem entre Lisboa e Porto e conhece um homem que mexe o seu coração. Eu trabalhava numa academia de ginástica, né? Morava em Queluz, que é uma cidade próxima a Lisboa, e fazia o trajeto de comboio, né? De trem, todos os dias, né? E aí eu tive essa inspiração para fazer, e aí resolvi fazer a história, o trajeto entre Lisboa e Porto, né? Por ser as 2 maiores cidades de Portugal. E eu escrevi em cerca de 2 meses, né? E o meu primeiro romance, né? Então acho que eu procurei fazer uma espécie de eu lírico feminino, e acredito que toda mulher assim vai se identificar um pouco com a história da personagem. A história é dividida em 50 páginas. Uma leitura rápida que pode ser feita exatamente durante uma viagem, por exemplo. No último domingo, Ronaldo autografou a obra na Bienal do Livro, em São Paulo. Por que você ficou esse tempo aí, 10 anos com o livro guardado, parado aí? Sem... É isso, né? As pessoas me perguntam, né? Porque eu comecei a fazer a faculdade, jornalismo, pós-graduação, trabalho, tudo, né? Então você acaba deixando isso de lado, né? Mas chega uma hora, né, que você mesmo tem essa necessidade de voltar a investir na carreira literária, né? E assim foi, né? A publicação chegará em breve às livrarias da Baixada Santista. Samba, rock, drama, ação e muita comédia. Confira agora as dicas de entretenimento para esse final de semana no quadro Divirta-se. Para começar o final de semana muito bem, daqui a pouco, a partir das 9 da noite, tem Martinho da Vila em Santos. O show é uma parceria com a Escola de Samba Unidos do Morro. Os ingressos custam R$10. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar na tal faixa amarela. E amanhã no Clube dos Ingleses em Santos tem Blow Up. Na voz inconfundível de Lobão, a banda, que é uma das mais tradicionais da região, é garantia de casa cheia e boa música. O show começa às 10 da noite e os ingressos custam R$20. No cinema, mais um filme estrelado por Scarlett Johansson. Lucy conta a história de uma jovem que aceita transportar drogas dentro do estômago sem saber os riscos. O corpo absorve algumas substâncias e um efeito inesperado acontece. Magia ao Luar é a nova comédia romântica do diretor Woody Allen.
Stanley Colin Firth, um falso mágico com talento para desmascarar charlatões, que é contratado para acabar com a suposta farsa de Sophie, Emma Stone, uma simpática jovem que afirma ser médium. Inicialmente cético, ele aos poucos começa a duvidar de suas certezas e se vê cada vez mais encantado pela moça. You've always been so certain about the world, and I've always tried to teach you that we don't know. Tell me something about my Aunt Vanessa's colourful past. I see a member of Parliament. Go on. A love affair. You cannot possibly... Outra estreia é Anjos da Lei 2. Os oficiais Schmidt e Jenko têm agora uma nova missão: se infiltrar em uma faculdade local. O problema é que, em meio à investigação, Jenko conhece sua alma gêmea em plena equipe de atletismo. E Schmidt, após se infiltrar no Centro de Arte Boêmia, começa a questionar a dupla. Em meio aos inevitáveis problemas de relacionamento, eles precisam encontrar um meio de desvendar o caso que estão investigando. We're like a power couple. We're like Rihanna and Chris Brown. You're a good dancer. Sometimes you're meaner than I'd like you to be. We jump street, and we're about to jump in your ass. Right in the crack. O projeto Encena Brasil chegou a São Vicente. São oficinas, contação de histórias, espetáculos teatrais, circo, shows e até cinema. Tudo de graça. A programação começa nesse sábado a partir das 3 da tarde na Praia do Itararé. Um espetáculo com direção de Miguel Falabella já é muito bom. Agora, quando ele também é o protagonista da trama, fica muito melhor. O que o Mordomo viu? É a atração deste final de semana no Teatro Coliseu. A comédia fala da história de um psiquiatra, sua secretária e a sua esposa. E o Mordomo? Só assistindo. Os ingressos custam R$ 25. As sessões acontecem hoje às 9, amanhã às 7 da noite e às 9h30 e no domingo às 6 da tarde. Se você faz questão de expor a nossa intimidade, eu não sou uma ninfomaníaca. Eu busco alguma coisa que nunca encontrei em você como amante, Arnaldo. E não estou falando da ejaculação precoce. Se você perdeu alguma coisa ou tem alguma dúvida, no Santa Portal você encontra todos os detalhes do quadro Divirta-se. Essa edição fica por aqui. Boa noite de sexta-feira, bom final de semana. Nós voltamos na segunda. Uma boa noite e até lá. Tchau.